Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando o JF Entrevista. Estamos realizando a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje aqui com a gente nos estúdios o vereador Marlon Siqueira, do PP. Participa com a gente desta entrevista o jornalista Ricardo Ribeiro. Marlon Siqueira está em seu segundo mandato como vereador. No primeiro, trabalhou pela implantação da feira noturna, pela reforma do Grupo Central, redução de 40% do ISS para autônomos, instalação de parcãos em praças e criação de 5 novos distritos rurais. Neste segundo mandato, busca continuar apoiando a causa animal, o meio ambiente e a geração de emprego e renda, e tem leis aprovadas também no setor de proteção da memória de Juiz de Fora, reconhecendo bens imateriais do município como importantes para nossa tradição e cultura. Antes de assumir uma cadeira no Legislativo, Marlon foi secretário de Agropecuária e Abastecimento da Prefeitura e diretor do Denlurb. São mais de 20 anos de trabalho na vida pública. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho deste vereador, que hoje integra a mesa diretora da Câmara como primeiro secretário. Marlon, longo currículo, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ricardo, mais uma vez com a gente, obrigada. Vamos começar falando dessa vida pública, né? Como é que você pegou gosto pela vida pública, entrou nela? E eu já vi uma outra entrevista que você fala um pouco da inspiração em Itamar Franco, né? Fala um pouquinho disso pra gente, Marlon. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você pela gentileza. Obrigado, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite aqui para a gente estar batendo um papo, né? Contando um pouquinho do que nós fizemos, né? Do nosso currículo, conforme até você já abriu aí, e as nossas perspectivas, né, de como a gente está analisando ali o próximo ano, o ano eleitoral, né, de como que a gente vai se portar aí dentro dos nossos trabalhos que nós estamos apresentando para a cidade de Juiz de Fora. Mas eu tenho por formação, né, sou formado em administração de empresas e concomitante à época dava para conciliar, eu fiz direito, então eu fazia o FJF, administração de empresas, e um pouquinho depois, eu já estava no segundo ano na administração, entrei para a Faculdade de Direito, de Ciências Jurídicas e Sociais do Viana Júnior. E quando culminei com a formatura do Viana Júnior, o então candidato Bruno Siqueira, né, no ano de 2000, ele foi candidato a vereador e me convidou para que eu pudesse fazer parte da equipe dele na assessoria jurídica. Né? E aí, enfim, acompanhando o Bruno uma carreira exitosa, né? E foi 3 vezes vereador, né, consecutivo, presidente da Câmara, né, no seu último biênio aqui, depois foi deputado estadual, e posteriormente ele veio ser prefeito, onde me convidou para ser secretário. Fui secretário de Agropecuária, né, nos anos de 2013 e 2014, até meados de 2014, posteriormente eu fiquei mais 2 anos e meio como diretor-presidente do Denlurb. E sim, sempre acompanhando o grupo do Bruno, né, do pai dele, né, o Marcelo Siqueira, são ligados ao ex-presidente Itamar Franco. Né? Então, assim, ali era a convivência, né, com esse grupo político que tinha ali como, né, o seu líder, né, o maior político da cidade de Juiz de Fora. Eu posso falar que um dos maiores mineiros, né, falando JK, Itamar Franco, são figuras nacionais que muito nos orgulham. Né? E o Itamar é da nossa cidade. Então isso a gente sempre acompanhando, admirando, né? Eu era novo ali à época, né? Então assim, era algo que marcava muito, né? Essa convivência e todo surgiu, na verdade também em 92, quando o Itamar assume a presidência, né? Eu tinha ali meus 18 anos, né? Eu já não estava na vida pública, né? O Bruno ainda não era vereador, mas era uma figura que a gente admirava bastante. E a gente sempre... Itamar era muito amigo do Marcelo, né? Muito amigo do Marcelo, ele era um assessor direto. Quando ele foi prefeito de Juiz de Fora, quem criou o DAI, né, que era o Departamento de Água e Esgoto, hoje a CESAMA, foi na gestão de Itamar Franco, e o Marcelo foi o primeiro diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto. Então, assim, eu cresci naquele ambiente, né, da gente podendo verificar ali todo o trabalho do Itamar, né? Como prefeito de Juiz de Fora, eu não peguei, mas posteriormente, com o Senado, né, nos representando, candidato ao governo do Estado de Minas Gerais em 1986. Depois, posteriormente, ele veio a ser vice na chapa com Fernando Collor, né? Houve o impeachment, o Itamar assumiu, e naqueles 2 anos e meio ele fez uma gestão ali
que deixou marcas, né, até Criação hoje, do né? Plano Criação Real, do né? Plano Real. Me lembro, o carro 1000 ali era uma alíquota de imposto inferior ao que era praticado, então a indústria automobilística também desenvolveu bastante. Eu lembro, deu reajustes para os aposentados, eu lembro, em torno de 150%. Eu lembro que nessa época era quase que impossível, né, em função da Previdência ter esse caixa, mas ele fez um grande estudo, enfim, coisas que eu me lembro à época. E posteriormente o Itamar até veio a se candidatar ao Senado também. Ele foi governador do estado de Minas Gerais e depois voltou ao Senado, né, no ano de 2010. Enfim, é uma carreira que a gente sempre gostou de acompanhar, admirar, e a gente, né, na nossa vida, a gente tenta pautar, né, dentro das diretrizes, né, que ele implementou na nossa cidade, né? Então, assim, é uma visão muito futurística, muito bacana, né? Poxa, o Expo Minas, né, o aeroporto regional. E essa semana a gente está vendo aí, né, houveram muita crítica à época, né, com relação à distância do aeroporto aqui da nossa cidade, mas a gente viu que no ano de 2023 bateu o recorde, né, de pessoas viajando, né, utilizando ali o aeroporto regional da Zona da Mata, que não é um aeroporto só da cidade de Fora, né? Então, e isso a gente, na literatura que a gente viu e acompanhou com esse recorde que aconteceu, muitas das cidades ao entorno, né? A gente tem região de Muriaé, Cataguases, Leopoldina também utilizando bastante o aeroporto, né? E obviamente o Juiz de Fora. Então são visões que Itamar Franco futurísticas, né? Que a gente sempre acompanhou, e eu, quando a oportunidade que tive de estar no executivo, quando o Bruno me convidou para secretário, a gente também sempre tentou implementar ali, inovar em algumas situações, né? A gente me lembra muito bem que quando entramos lá, foi o meu primeiro dia de gestão como secretário de Agropecuária, eu fui almoçar no restaurante popular, porque quem faz a gestão do restaurante popular é a Secretaria de Agropecuária. E aí eu lembro até um amigo falando, não, é o fornaurante popular, porque era um forno, né? Então a gente foi ali já logo no primeiro dia, já verificamos questões financeiras da secretaria, licitamos, a gente colocou ar-condicionado lá. Verificamos também, fizemos uma pesquisa, tinha pessoas, idosos que pegavam ônibus, como não pagavam, o idoso não paga o ônibus, pegavam o ônibus na Zona Norte, vinha aqui fazer a refeição para retorno. Então, a Zona Norte tem em torno aí de 130 mil habitantes, né? Então, você já está começando a falar da sua... como é que foi você à frente da Secretaria de Agropecuária, né, Marlon? Exatamente, assim. E aí eu me lembro que, a gente falando do Itamar Franco, falando das nossas atividades, né, lembrando que é trabalho, inovar, né, a gente tem que realmente tentar fazer diferente. Então, a gente construiu o restaurante popular da Zona Norte, fiz uma ampla reforma no Parque de Exposição também, tinha 19 anos que não tinha um AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então a gente fez ali uma grande reforma, né, conseguimos esse AVCB, grandes eventos. A gente trouxe à época, podemos falar, em uma das melhores exposições agropecuárias, foi que a gente teve a oportunidade de estar ali fazendo a gestão dela, e depois vieram outras também de grande monta, né, e a gente lamenta muito, né, a situação do Parque de Exposição atualmente, né, Ricardo? A gente sempre às vezes conversa sobre esse assunto. É uma postura errada da prefeitura, né, porque tem essa discussão do Parque de Exposição. Ele passou para o JF-Prev, mas a gestão, a lei até fala, né, a gestão de todo o parque ainda é por conta da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento. E o imóvel foi dado como garantia em caso a prefeitura não tenha aporte do Tesouro para o fundo previdenciário. Então, não necessariamente vai ser vendido. E se for vendido, tem que passar aqui pela Câmara. E eu tenho falado, né, se houver realmente essa decisão por parte da prefeitura da venda, eu votarei favoravelmente caso a prefeitura apresente a essa casa um plano B de um parque de exposição. Caso não tenha esse plano B, enfim, o meu voto vai ser contrário pela venda, e vou trabalhar com os pares também para que a gente não possa perder esse espaço público muito importante. A gente está no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, a gente sabe que o turismo de negócios é uma vocação da cidade de Juiz de Fora, né? Então essa logística interessante que a gente pode trazer, que grandes eventos necessariamente precisam de um espaço público. Haja visto que foi fazer uma exposição agropecuária ali ao redor num local inadequado, né, ao redor ali do estádio municipal, a gente teve uma vítima fatal, né, em função até mesmo de não ter ali tudo ser
improvisado, né? A boa vontade houve dos organizadores, houve boa vontade por parte da prefeitura, mas a gente precisa de tomar um cuidado. E a gente tem esse patrimônio que é do povo de Juiz de Fora, precisa ser valorizado, precisa ser resgatado. Né? Grandes eventos, os galpões que existem lá foram construídos pela União de Produtores Rurais à época. Né? E aí, enfim, hoje a gente verificar como que está o desleixo, né? Com o nosso parque de exposição, não cuidado e não utilização dele, isso tem nos incomodado bastante. Né? Mas, enfim, entrei nesse assunto, são tantas... Empolgou, né, Marlon? Era até uma coisa que o Marlon já adiantou, né? Eu queria só voltar um pouquinho em 2012, quando o Bruno ganhou a eleição. Naquele momento você chegou a pensar em ser candidato a vereador com a saída do Bruno da Câmara, ou é uma coisa que não passava pela sua cabeça ainda? Ricardo, não passava pela minha cabeça, né? Sempre trabalhando na assessoria, né? Então, assim, nunca havia conversado sobre isso, né? Enfim, até que, né, na gestão, quando eu estava falando inspirando Itamar Franco, eu lembro logo quando eu assumi, eu tinha muita vontade de acertar, de trabalhar, né? Respirava mesmo ali aquela oportunidade, né, de ser com muita... a gente fica muito feliz, né, de poder ser secretário da nossa cidade, né? Ainda mais em passos que a gente gosta. Apesar da minha formação, né, meus pais são produtores rurais, então assim, é algo que eu sempre militei, lidei desde criança. Então foi até mesmo em função disso, o Bruno, por saber disso, fez esse convite. Mas foi algo que eu gostei bastante, a gente fez muitas atividades, né, grandes parcerias com o Senar à época, a gente fomentou muito a criação das cooperativas também, né, incrementamos o ProLeite, né, um programa que ajuda o produtor rural local, subsidiávamos à época, né, o litro de leite para aqueles produtores rurais que queriam, né, interagir e melhorar as questões técnicas dentro da sua propriedade rural. Então a gente fez um grande trabalho e posteriormente fomos ao Denlurb, que também inovamos bastante também com relação a canil municipal, ecoponto, coleta seletiva. Coleta seletiva, a gente aumentou mais de 400%. Firmou parceria também com o sistema prisional, né, possibilitando, né, que os presos trabalhassem na coleta, a gente fala limpeza. Que é uma parceria social, ambiental e econômica, né, porque à medida que quando o Denlurb faz os processos seletivos de contratação, esse funcionário ele recolhe ali o INSS, né, todos os encargos sociais, então ele sai bem caro para a prefeitura. Quando a gente coloca o sistema prisional, a gente ajuda, quando eu falo economicamente, porque ele sai barato para a prefeitura, socialmente, né, é a ressocialização desse cidadão, né, ele recebe ali um pecúlio, um recurso por parte do Denlurb. Um terço desse recurso fica para um pecúlio, quer dizer, um caixinha para quando ele sair, ele já tem um recurso, um terço para a família e um terço para bancar todo o projeto. Então, quando a gente ajuda nessa ressocialização ambiental, porque eles fazem um excelente trabalho, né, e muitas das vezes a gente sabe que a limpeza dos córregos é complicado e eles vão ali com muita disposição, fizeram isso, a gente fez muita limpeza dos córregos na nossa cidade, à época, né? E quando a gente fala social, ambiental e econômico, né? Eu falei as três, e esse programa foi algo que, na época, até a Globo News veio aqui, né, nos entrevistar, enfim, foi algo que teve muito sucesso à época também. Então, no Denlurb, posterior a isso tudo, Ricardo, né, essas gestões nossas como secretário, houve realmente o grupo, falou assim, Marlon, você falou, olha, gente, tomei até um susto, né, no dia que eu fui abordado dessa possibilidade, mas enfim, falou, olha, vamos ver, eu vou trabalhando, se achar lá na frente, acabou que a coisa foi evoluindo e eu tive uma votação muito boa, fui o quarto mais votado, né? Isso época. Em 2016, né? 2016. Eleição de 2016. E enfim, aí tudo que a nossa campanha foi em cima das pautas nossas, né, como secretário de Agropecuária, e diretor-presidente do Denlurb, e essas pautas eu trouxe para o meu mandato. Né? Ainda dentro, né, como diretor do Denlurb, também teve a reforma do canil municipal, na época o canil era ligado ao Denlurb, né? Isso também que é uma pauta sua, né, Mar? A gente, eu me lembro muito bem, logo nos meus primeiros dias, falei, não, porque tem uns funcionários de carreira do Denlurb, é muita gente, né? Então tem às vezes aquele funcionário que não se adapta a determinado departamento e tudo, então fala, não, põe ele lá no canil que... Né, acho que vão tentar adaptar lá no canil. Aí a gente viu que
o canil estava sempre sendo composto assim, por quebra-galhos, algo que era uma... Como se fosse um castigo, né? Mais ou menos isso aí, cara. E a gente fez o contrário, a gente pegou ali as pessoas, né, que gostam, né, que tem também ali um prazer em estar ali junto aos animais do canil, então a gente fez ali uma ampla reforma, criamos o gatil, então não existia políticas públicas aqui para felinos, não existia castração, e criamos o castramóvel. Eu me lembro muito bem que quando eu recebendo as pessoas, as ONGs aqui da nossa cidade de proteção animal, e havendo a dificuldade, foi porque a prefeitura já havia, nas gestões anteriores, um convênio com as clínicas veterinárias para a castração. E um dia, fazendo uma visita lá, eu vejo lá um carro, pessoa de carro bonito, do ano lá e tal, descendo com seu cachorrinho para ir lá castrar. Eu falei, gente, mas e a periferia da nossa cidade? Quem não tem condição, como é que está isso? Então a gente percebeu que quem estava castrando é quem tinha condição de pagar. Quem não tinha condição de pagar, infelizmente, não tinha. Você não coloca um cachorro dentro do ônibus, essa política nem chegava nele. Então eu tive a ideia, eu confesso a vocês, assim, que eu nunca ouvi falar em castramóvel. Lá dentro do Denlurb, eu falei, vamos fazer uma castração itinerante, né, vamos levar, fazer um castramóvel. E nisso, nós temos, o Denlurb tem uma garagem, mecânicos ali, pessoas extremamente competentes. Eu fui até a Secretaria de Administração, à época, que era a secretária Andréa Gorés, que ela tinha gestão ali de veículos, né, enfim, que inservíveis. À época da prefeitura tinha um ônibus da saúde que estava parado. Eu pedi lá, ela fez a sessão da Secretaria de Administração e Recursos Humanos para o Denlurb e a gente reformou isso lá dentro do Denlurb. Eu lembro que à época nós gastamos R$17 mil para fazer esse castramóvel. Hoje, para você ter uma ideia, eu consegui, com um deputado federal, que é do Partido Progressista, deputado Dimas Fabiano, um recurso para alocar aqui no município para comprar um castramóvel. Foi R$250 mil, para você ter uma ideia. Então, assim, quanto a gente trabalhou barato. E até vou fazer um parênteses, né, esse castramóvel foi comprado, né, essa emenda que nós indicamos aqui, pela nossa relação partidária com o deputado, e esse castramóvel já está há 2 anos que já chegou na prefeitura, vai fazer agora 2 anos. Parado. Eu estive lá há pouco tempo, né, filmei, enfim, e já passei para a prefeitura, né, mas parece, eu não sei o que está acontecendo, eu já fiz pedidos de informação e eles fizeram um convênio com a Ampar e parece que estão satisfeitos com esse convênio ali, mas deixando um castramóvel novinho ali parado, ainda não utilizando. Então, aí me falaram lá, porque o castramóvel ele tem que ter um reboque. Sim, mas eu vejo, eu não sei, mas são centenas de veículos alugados que a prefeitura tem, a gente tem visto pelas ruas, né, verificando nos departamentos veículos novos, né, a prefeitura está com esses empréstimos que a gente está ajudando aqui, muitas das vezes ela está fazendo economia no Tesouro, então a prefeitura ela está com recursos. Essa semana mesmo a gente aprovou aqui mais um Finisa, né, e aí falar que não tem um veículo para puxar o castramóvel, eu acho que é uma resposta muito rasa e a gente não está aceitando isso, a gente sempre que tem as oportunidades tem falado, né, que o executivo está deixando a desejar. E se a gente for verificar aí nas ruas, né, eu faço parte de uma ONG, né, que faz trabalho de adoção na nossa cidade de fora e tenho percebido que muitas das vezes eventos de adoção que no passado sempre havia adotantes diminuiu bastante. Por quê? Tem muitos animais soltos nas ruas, então as próprias pessoas já estão pegando esse animal na rua, nem está precisando de vir na feira. E por que está acontecendo isso? Porque está tendo programa ineficaz de castração na nossa cidade. Ele é ineficaz. A prefeitura não deu a devida atenção a esse programa, já visto que tem um castramóvel que está parado. Né? Então, a rua está muito cheia de animais e aí as próprias pessoas, quem quer ali adotar, muitas das vezes já está pegando ali na rua e as ONGs, os canis, tanto o canil municipal como a Sociedade dos Programas de Proteção Animal, que é o canil mais antigo da nossa cidade, né? É um abrigo, ele está lotado, né, de cães e gatos. Então, enfim, voltando à questão da castração, né, foi um programa muito bacana que a gente fez à época e que hoje está aquém do que deveria. Isso a gente tem dentro do nosso mandato. Eu falo, né, quando a questão da candidatura, Ricardo, eu pautei junto ao eleitor, junto à população, dentro do que eu fiz nas 2 secretarias, né, dentro do meu perfil. E o meu trabalho são bandeiras que a gente leva, que traz com a gente até hoje. E eu não posso trair essas bandeiras, né? Eu não posso trair o meu eleitorado. Então,
Fui líder da prefeita Margarida Salomão, mas sempre combativo nos erros, né? Erros mesmo que eu digo na questão da castração, na questão do parque de exposição. Né? Então, sem trair os seus pensamentos, né, suas sem ideias. trair né? meus pensamentos, sem trair as pessoas que, né, foram ali, nos deram a procuração, né? Que votar é dar uma procuração para estar representando ele aqui na Câmara Municipal. Mas nós vamos para um pequeno intervalo, né? E vamos continuar a falar do seu mandato, dos desafios, né? Falamos um pouco da trajetória dele lá no Executivo. No segundo bloco, nós vamos falar dos desafios, você que hoje faz parte da mesa diretora aqui da Câmara Municipal. É um minutinho só, a gente já volta. Até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje com a gente nos estúdios o vereador Marlon Siqueira. Participa conosco desta entrevista o repórter Ricardo Ribeiro. Ricardo, você que começa aí. Pois é, a gente está no final do ano e final do ano são festas, fogos e o Marlon tem um trabalho muito importante nessa área aí de... Falava há pouco no bloco anterior da causa animal, que tem uma relação direta com a questão dos fogos de artifício. E a gente recebe muita reclamação como profissional desses estampidos que prejudicam muito os animais, eles ficam nervosos, a audição desses animais. O que está acontecendo para que essa lei ela possa ser cumprida na prática, Marlon? Ricardo, é muito difícil, né? Muitas das vezes a pessoa vai numa cidade, porque Juiz de Fora não é permitida essa venda de fogos de alto estampido. Então, a fiscalização ela tem que ir nos pontos de venda e fazer essa apreensão desse material, caso ali tenha. Mas se a pessoa comprar em outros municípios que não tem a lei e trazer para cá, realmente ela vai soltar, vai estar infringindo a lei e realmente isso tem a dificuldade da fiscalização. Mas é muito importante, eu já tenho até requerimento na casa, onde eu peço a fiscalização dos códigos dos fiscalizadores de postura aqui no município, para que eles possam ir nos locais, né, fazer essa fiscalização e verificar realmente se a venda, a comercialização ali está sendo de fogos somente visuais, né, porque a legislação permite, a nossa lei, ela coloca ali algumas restrições para os decibéis de estampido. Estampido é o barulho, é a explosão. Então, os fogos luminosos podem sim. E quando a gente fala dessa proteção, não só os animais, mas a gente sabe que crianças especiais, né, com deficiências intelectuais, autistas, idosos também, né, se incomodam bastante. Eu tenho um amigo meu, né, e filho de amigo, e ele é meu amigo também, ele é autista e ele vem muito aqui na Câmara, vem conversar comigo sobre isso, sabe? Ele conversa semanalmente, ele tem uma aversão muito grande. Como ele tem outras centenas, milhares de pessoas aqui na nossa cidade. Então é algo assim, é muito bonito, né? Mas é ultrapassado, né? A gente tem que focar realmente nos fogos luminosos. A Prefeitura está fazendo uma programação de final de ano também para fogos luminosos, parece que vai ser 15 minutos de fogos no Morro do Cristo. Né? E a gente também já protocolou um documento pedindo para que a Prefeitura tenha ali o cuidado, né, de naquele meio dos fogos, lá quem verificar se não vai vir ali um de barulho, né, com estampido alto, que é o que a lei não permite, que a gente também não gostaria de maneira alguma. Então é uma legislação muito interessante, nas redes sociais, quando a gente logo no início colocamos, né, essa ideia em prática, houve uma adesão muito grande por parte da população, a gente em torno aí de 70% favorável à legislação. Eu tenho certeza que com a conscientização, né,
mundo contemporâneo, discutindo essa questão da inclusão, na preocupação com as pessoas que estão às vezes à margem da nossa sociedade, sejam eles não humanos como os animais, mas idosos, né, e deficientes também. Então a gente vai entendendo, a sociedade tem entendido isso, né, e colaborado bastante. Infelizmente, vem o final do ano, né, então há hábitos, até festas religiosas também, as pessoas gostam de soltar foguete, mas a gente tem percebido que melhorou bastante, uma melhora significativa. E a prefeitura tem que fazer a fiscalização, né? Isso é importante. Dentro dessa causa animal, a gente tem outra lei, né, de sua autoria, que é o que se chamou de cadelinha Mille, né? O nome, a lei que dá o nome à cadelinha que acabou morrendo por causa de maus tratos, sendo julgada da janela ali na rua São Sebastião, né? E aí, o que faz essa lei, Mar? O que está previsto na lei? É o aumento da punição para aqueles que provocarem maus tratos aos animais? Quando eu cheguei aqui no meu primeiro mandato, nós criamos a Comissão Definitiva de Proteção Animal na Casa e já existia uma lei para maus tratos. Era em torno de R$300 essa multa. Na época a gente triplicou, botou mais que triplicou R$1.000. E agora a gente triplicou de novo, colocamos para R$3.000. E eu tive até alguns meses atrás, eu fui na Polícia Civil pegar a relação do que eles têm lá de inquérito, né, de quando foi apurado realmente maus tratos, e fazer essa ponte com a prefeitura para que a prefeitura dê ali uma multa administrativa. Então, esse cidadão que for ali, que o inquérito, né, verificar ali nos autos, realmente constatou os maus tratos, ele vem aqui para a Secretaria de Posturas do município e ela vai emitir essa multa. Então é igual uma dívida de IPTU, é uma dívida que a pessoa, se ele ficar devendo, ele não pode fazer concurso público, né? Ele vai para a dívida ativa mesmo, ele está sendo, né, pode ser até aí, bens a penhora também, né? Enfim, a intenção, e esse recurso, além de tudo, ele vai para o Fundo Municipal de Proteção Animal, que vai ser revertido em campanhas, enfim, dentro das políticas públicas de proteção animal. A Lei Cadelinha Mille foi uma comoção nacional que houve aqui à época, né, onde um cidadão jogou. Fazendo um ano, né? Foi dezembro de 2022. Dezembro de 2022. Então a gente colocou o nome da Lei Cadelinha Mille exatamente porque foi algo que sensibilizou bastante, né, e evitar aí, né, com que as pessoas cometam esse ato falho, né, na nossa cidade. A lei ainda, ela está... quando eu estive como procurador do município falando da pouca aplicabilidade, ou quase nada dela, né? Aí ele está fazendo um arranjo, ele pediu até que eu provocasse ele através aqui de requerimentos internos à Câmara Municipal, para que ele pudesse adequar essa legislação e colocar realmente em prática. Como que vai ser essa comunicação entre os boletins de ocorrência, né, os inquéritos, né, e apurados e constatados de maus tratos da Polícia Civil, da Polícia Ambiental, chegando aqui até a Prefeitura. Então, existe a lei, né, a gente agora, a aplicabilidade dela, em função até mesmo das questões burocráticas, a Prefeitura está se organizando nesse sentido. Eu estive com o delegado, Dr. Eurico, o delegado regional, e nesse mesmo dia estive também com o procurador do município falando dessa não aplicabilidade. E aí a Prefeitura, né, nos informou que está ali adequando na regulamentação dessa legislação. É até importante, né, vai estar fazendo um ano, né, do crime, a gente lembrar a Prefeitura para ter essa agilidade, né, nessa regulamentação, que realmente isso eu desconheço alguém que tenha sido multado. E outro ponto que você trabalha bastante é a questão da fiscalização dos combustíveis. E aí a gente tem um problema histórico em Juiz de Fora, né? Os donos de postos alegam que as distribuidoras que pressionam os valores. Mas eu acho que mais do que a reclamação do preço que está mais alto que muitas cidades, muitos municípios, é a questão da quase que igualdade dos valores, né? Por que você não tem concorrência num setor onde várias distribuidoras atuam, vários combustíveis são colocados no mercado, mas você vai no posto, a diferença é de 2, 3 centavos? Ricardo, a gente fez audiência pública aqui, 3 audiências públicas. Na penúltima audiência pública, o Ministério Público esteve presente e abriu um inquérito, parece que foram investigados 18 postos, né, nessa possibilidade de um possível cartel aqui no nosso município. E realmente o que você falou, é perceptível, né, os centavos iguais em dezenas de postos aqui na nossa cidade. Então é algo que a gente tem batalhado bastante, né, a gente é membro da comissão
de defesa do consumidor aqui da casa foi abordado à época e foi uma bandeira que nós pegamos também, né, e alertando o cidadão. Como às vezes há essa dificuldade, né, de muitas das vezes de comprobatória, né, desse ato de cartelização, apesar de ser, eu leigo, eu vejo que está tendo, né, conforme você comentou, os centavos são iguais, mas os órgãos competentes, PROCON, Ministério Público, né, para verificar realmente se está havendo essa cartelização, ainda houve, eu não sei como que está a resposta com relação a esse inquérito, se ainda está sob investigação e se já houve alguma resposta de notificação. Eu sei que houveram essa notificação em torno de 18 postos aqui na nossa cidade. O que a gente fala muito para o nosso consumidor, que ele também tem um papel fundamental procurar os lugares mais baratos. Como saber onde que está mais barato? Então, nós já verificamos que em outros municípios existe, e aí nós fizemos aqui uma conversa à época com a diretoria e presidente do PROCON, a criação de um aplicativo. Consta que a prefeitura já está em processo de fim de uma licitação, ele está montando ali o edital, né, para licitar uma empresa de startup para criar. Você vai ter um aplicativo no seu celular que você vai saber em Juiz de Fora todos os postos de gasolina onde vai estar o mais barato. E o governo do estado até já fez isso, tá? A gente tem, e até tem funcionado, mas um local, porque as necessidades, Juiz de Fora sendo esse aplicativo do PROCON municipal, a gente tem ali uma confiabilidade maior e vai chegar essa informação mais fácil para o cidadão que está fazendo essa utilização. Então, o papel do consumidor de procurar postos mais baratos é o que vai fazer com que o preço da nossa gasolina abaixe. E esse aplicativo ele é fundamental, né? Então, a gente já fez vários requerimentos aqui na Câmara, né, cobrando a Prefeitura essa agilidade. Tive pessoalmente, mudou a direção. Antes a gente conversava com um diretor, agora mudou a direção do PROCON, já estive com ela, né, e pedindo essa agilidade. E a gente sabe que esse processo licitatório já está em andamento ainda por parte da Prefeitura. Então, o consumidor vai ter um papel fundamental, né, para evitar essa cartelização, né. E se nós tem aquela facilidade, estou passando perto de um posto, vou entrar aqui, é mais perto. Não, anda mais um pouquinho, mas vai na gasolina mais barata, porque depois aquele local que é mais fácil para você abastecer, ele vai estar mais baixo. Nós estamos falando da questão econômica, você tem mais alguma questão? Não. Estamos falando da questão econômica, vamos lembrar que é uma preocupação sua também a geração de empregos, né? E dentro disso, você criou a Semana do Mutirão de Empregos em Juiz de Fora, que tem dado muito certo, né, Marlon? Demais da conta, foram mais de 2.000 postos de trabalho, né, que foram abertos aqui. Muitas das vezes é a junção, né? O empregador, muitas das vezes, ele tem ali a vaga, mas ele não tem acesso por mais que ele coloque nas redes sociais, enfim, tenta fazer ali, arrebanhar currículos, não é igual está sendo feito o mutirão de emprego que tem sido feito aqui no Parque Elfos, né? Então, é a oportunidade de nós linkarmos, né, o empregador e aquele cidadão, e o currículo, né, daquela pessoa que quer se colocar no mercado de trabalho. E estreitando essa relação. Então, tem dado muito certo. Eu coloquei emenda parlamentar minha para que pudesse... o mutirão ele tem todo ali um gasto, né, de tendas, né, são N situações ali, e a gente colocou a nossa emenda parlamentar para que pudesse dar suporte, aportamos na Secretaria, na SEDIC, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, para que ela pudesse fazer esses mutirões. Já houveram vários mutirões já, e a gente recebe ali um feedback por parte da população muito interessante. Então, é algo que tem dado muito certo. Você foi, a gente falou aí, a Marisa também, diretor do DENLUB, secretário de Agropecuária, 2 mandatos como vereador. Qual é a sua preferência, né? O executivo, você vai, como você disse, você vai lá, compra o ar-condicionado, executa. O legislativo, você depende da boa vontade do executivo. Mas tem também o outro lado, né? E você já chegou a pensar nisso? Qual a sua preferência? O que te deixa mais à vontade? Lembrando que hoje você está na mesa diretora, é primeiro secretário, né, Sim, Marlon? sim. Olha, Ricardo, eu fui muito boa a sua pergunta. Eu confesso a você que eu fui muito feliz quando secretário. Tanto das duas pastas, igual que você falou, né? As nossas realizações elas são automáticas ali, né? Então, enfim, a gente delibera, né? E na Câmara Municipal,
estou sendo muito feliz também e estou no meu segundo mandato, né, vou tentar a reeleição para vereador e gosto muito também. Mas às vezes essa dificuldade entre sair do executivo e vir para o legislativo e todas as dificuldades, né, tudo que eu estou enumerando aqui, questão da fiscalização, vamos falar dos fogos de artifício, questão de colocação do castramóvel em prática, parque de exposição, fazer logo essa licitação do aplicativo do posto de gasolina. Enfim, aí a gente percebe às vezes uma morosidade, né? Se a gente tivesse no executivo, essas situações que eu estou passando, eu acho que a gente já teria... Então, agora a gente tem que entender, né, o papel aqui nosso na Câmara Municipal, né? É um colegiado, né, e onde vence aqui o voto da maioria. Então, aqui são 19 vereadores que representam a população de Juiz de Fora. E quando a Câmara, né, decide por uma ação, por um projeto, né, é a maioria aqui quem decide. Então, nós temos uma força muito grande, sim, que a gente pode auxiliar. O papel do vereador é legislar, fiscalizar e assessorar o cidadão. Então, nesse papel de assessoramento, nessa interlocução, né, entre executivo e o cidadão também, é algo que eu gosto bastante, né? Isso faz com que a gente pegue realmente as ideias da população, as carências, né, o que está acontecendo. Eu vi outro dia, uma palestra, eu estava tendo aqui uma audiência pública, uma audiência pública do governo do Estado de Minas Gerais. Um dos convidados falou: meu tio foi vereador lá em Goiás, mas ele falava, vereador, ver a dor. Né? Então, assim, a gente está vendo a dor da população, né? Esse é o nosso papel. E é muito bacana a gente poder estreitar essa relação entre as demandas da população e o executivo, né? Então, isso também me encanta bastante, a gente tentar ali, muitas das vezes, no executivo, a gente fica ali num mundo muito fechado, né? A gente, dentro dos afazeres que existem, a gente não tem tanta noção, não entende né, a necessidade por parte da população. E a Câmara Municipal tem muito a ajudar o Executivo, porque aqui a gente está escutando a população. Casa do povo, né? É a Casa do Povo. A gente fez um café com política aqui também, com a ouvidora do município, a nossa amiga Samanta Boechat, e a Regina também, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde. E aí o que a gente ponderou isso bastante, né? O conselheiro de saúde, ele está ali na ponta conversando com a população, o conselheiro local, né, do bairro. A prefeitura tem que escutar os conselhos, sabe? E muitas das vezes questão orçamentária, estava tendo uma discussão que o município estava colocando recursos aquém do que deveria colocar. O Conselho de Saúde mostrou para a prefeitura o quanto era importante, então houveram várias reuniões. Na verdade, né, nós que estamos aqui no poder público, né, seja executivo, no legislativo, a gente aqui é um instrumento da população. Então, falando, né, executivo e legislativo. O executivo é bom que você executa, o legislativo é bom que a gente tenha informação mais a miúde, né? Então, enfim, estou muito satisfeito na vida pública, gosto daquilo que faço com prazer, mas sabedor, né, de que tudo na vida da gente a gente tem que se adaptar às necessidades, né? Então, tenho me adaptado, gostei quando estava no executivo, mas como legislador eu tenho trabalhado muito escutando a população. O meu escritório são as ruas de Juiz de Fora. E isso também é motivante, viu, Ricardo? Ao contrário do executivo, como vereador, ele também não pode ser demitido, né? Não. Não tem. Né, foi eleito para isso, né? Tem o aval da população. Verdade. Nós estamos conversando com o vereador Marlon Siqueira, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta no último bloco para conhecer um pouco mais de quem é, né, Marlon Siqueira. Até já! Tá no ar o Café com Política.
Olá, estamos de volta para este último bloco em que entrevistamos o vereador Marlon Siqueira, lembrando que está com a gente aqui nos estúdios também o jornalista Ricardo Ribeiro. Ô Marlon, tem muita coisa para a gente conversar ainda, né? Mas vamos tentar falar de duas que eu acho que é muito importante. Uma é a sua relação com a zona rural, né? Já foi secretário de agropecuária, filho de produtores, né? Mas teve também uma luta grande sua aqui dentro da Câmara para a telefonia rural, né? Inclusive tinha uma comissão que era provisória e que vocês, acho que agora tem uma vitória, que a telefonia realmente está chegando aos distritos, né? Olha, a gente passou pelos governos, né, do Fernando Pimentel, depois, posteriormente veio do governador Romeu Zema. Então, havia programas tanto na gestão anterior e na atual do governador Romeu Zema para colocação de telefonia na área rural. E do regramento que existia à época é que necessariamente essas localidades rurais tinham que ser distritos rurais. Então, a comissão aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora, a gente fez uma grande interlocução, fomos a Belo Horizonte várias vezes, né, conseguimos com que a prefeitura, à época, no ano de 2017, o então prefeito Bruno Siqueira contratou uma empresa que pudesse vir aqui montar esses distritos rurais. Porque precisa realmente fazer um serviço de georreferenciamento das divisas, né? O distrito ele tem todo um mapeamento. Às vezes um córrego ali é divisa entre uma área urbana e o distrito, enfim. Então criamos esses novos distritos que era uma exigência do programa Minas Comunica e o Alô Minas, que foram os programas de colocação de telefonia móvel na zona rural. Então Juiz de Fora criou esses novos distritos, né, fez todo o dever de casa e o governo do Estado de Minas Gerais abriu uma licitação onde as empresas de telefonia participaram, né, e já estamos aqui instalando, há pouco tempo instalamos em Humaitá, Valadares, então já foram instaladas, né, e aí vão percorrer os outros distritos também na colocação. Monte Verde é uma necessidade muito grande. Então, quando a gente faz um trabalho de fixação do homem do campo, fixação na zona rural, ter a telefonia móvel é super necessário, né? A telefonia móvel ela é muito importante na educação, né? Na segurança, né? Até mesmo vem um boletim, uma ocorrência policial que tem que se fazer, você precisa de ter ali o seu telefone à mão, né? E quando eu digo educação também, pelo ensino remoto que existe, que é muito importante, enfim, para a economia, né? Então, batalhar pela telefonia rural é uma maneira que nós também estamos ajudando, né, o homem do campo, aquelas pessoas que estão aqui nos distritos rurais. A gente pode falar que demorou, mas a gente já está com níveis satisfatórios aí do que está acontecendo da telefonia na zona rural. Isso nos deixa bastante felizes. E o que a gente preocupa hoje um pouco, quando você está falando da nossa ligação na zona rural, fui o secretário, é um programa de porteira para dentro, né, onde a Prefeitura Municipal ajuda, através com maquinários, para ajudar no plantio, né, das pequenas propriedades da nossa cidade. E esse programa está um pouco aquém. Eu fiquei sabendo que tem vários tratores na Prefeitura lá estragados, né, precisando de manutenção, e não estão conseguindo atingir e atender na totalidade o nosso produtor rural. Então é algo que a gente também tem falado muito aqui na Câmara Municipal, pedindo, né, essa atenção. As estradas vicinais são mais de 2.000 quilômetros de estradas vicinais. A nossa zona rural, a nossa extensão rural é muito grande. Nós somos maiores que a capital, Belo Horizonte, nosso território do município. A gente sabe quanto isso é difícil, quanto isso é custoso, e a gente precisa realmente, né, de estreitar o escoamento da produção. É necessário ter boas estradas rurais. Então é algo que a gente tem sempre cobrado da Prefeitura. Um dos setores mais prejudicados na pandemia é o de eventos, né, que é um setor que você trabalha bastante. E outro ponto que eu queria chamar a atenção, para a gente tentar fazer um link, é o Parcão, que funciona dentro das praças públicas da cidade, que estão recebendo agora também o setor cervejeiro. Então, tentar movimentar essas praças que muitas, infelizmente, ainda estão abandonadas, ainda estão precisando de mais cuidado. Essa ocupação seria interessante que elas tivessem uma movimentação maior. Como é que você tem visto esses dois pontos aí, mano? Ricardo, a gente sempre batalhou, né, desde o nosso primeiro mandato, com políticas que pudessem favorecer, estabelecer a ocupação saudável dos espaços públicos, né? Uma praça ocupada, né, pela população de uma maneira saudável, a gente está ali fazendo em detrimento de movimentos de violência, né, de N situações que podem acontecer. Então, quando a gente vê as praças habitadas, né, com comércio, com cerveja, né, enfim, de uma maneira ordeira,
Isso tem ajudado bastante. E, infelizmente, né, quando a gente idealizou os parcãos da nossa cidade, são 7 parcãos, vamos falar, São Mateus, Bom Pastor, Bairu, Benfica, Vitorino, Santa Helena e no Bar do Leão, ali na pracinha. Jardim Glória. No Jardim Glória. Então, assim, a gente, poxa, é um grande sucesso. Aonde a gente vai, a gente está sempre cheio. Mas, infelizmente, não está tendo. Quando eu digo que eu não posso trazer as minhas pautas, é que eu vejo a falta de atenção com a causa animal aqui no nosso município. E aí, por consequência, a gente vê também um abandono dos parcãos da nossa cidade. Muitas das vezes a prefeitura fez um processo licitatório, né, para que as praças pudessem ser ali geridas, né, por empresas, e houve esse processo licitatório, e aí, por exemplo, no caso do Bom Pastor, o Obsebe já saiu de lá e ela não teve um novo processo, enfim. Então, isso tudo, eu estou colocando uma emenda parlamentar minha até de uma academia ao ar livre lá na Praça do Bom Pastor, porque estou dando exemplo da Praça do Bom Pastor, no seu geral. A Unimed saiu da Praça de São Mateus ali. Pois é, e aí esse novo processo, né, isso está parado, né? Então, assim, algo que a cidade foi tão bacana, né, e a gente viu que estava conservando tão legal, e a gente precisa de pedir essa celeridade para o Poder Executivo para fazer os novos processos, porque essa licitação pode ser ganho por empresa e pode ser também até pelas associações de moradores de bairro também, que vai lhes comprometer naquela gestão. Pode a colocação de comercialização de cerveja, por exemplo, a questão da cerveja. Eu sou autor do projeto de lei do Dia Municipal da Cerveja, da Rotas da Cerveja Artesanal, exatamente para quando a gente falar no assunto empregabilidade. Para você ter uma ideia, a cada um emprego que uma cervejaria de grande porte gera, a cervejaria especial, cerveja artesanal, ela gera 1.000. Então, esse projeto de lei nosso é para a gente favorecer o consumo da cerveja local, né? A gente vai estar deixando os impostos aqui, gerando mais emprego na nossa cidade. E aí está tendo hoje o movimento da cerveja, fazendo uma rotatividade nas praças, né? Com a cerveja. Mas se a gente não tiver um cuidado paralelo com a praça, por mais que tenha ali essa ocupação, são coisas que não vão perdurar, né? A gente quer políticas públicas que perdurem, né? E aí essas cervejas que estão ali ocupando, eles podem também ajudar a prefeitura na gestão, na melhoria, né? Enfim, então são situações que podem vir a acontecer, que vai ser muito saudável, né, para o cidadão que frequenta, né? Melhorar a praça. Né? Ô, Marlon, vamos mudar o rumo da prosa, né? Queria que você falasse um pouco de você, né? Fora da Câmara, quem que é o Marlon? Gosta tanto do turismo, de lutar pelo turismo, mas gosta de viajar, gosta de ir para os bares. Como é que é esse Marlon Siqueira, que não é o vereador? Olha, eu teve agora no JF Sabor, né? A gente também colocou emenda parlamentar para que pudesse fomentar isso na nossa cidade. Então, assim, eu, junto com a Fran, que é a presidente, meus amigos, família também, eu sempre tento prestigiar, né, no JF Sabor, conhecendo. Eu gosto de estar conversando na nossa cidade e essa alimentação fora do lar, pessoalmente, faz com que eu tenha contato com a população, é uma satisfação, né, estar ali junto com a família, a oportunidade da gente estar percorrendo as ruas da nossa cidade. Mas eu tenho hábitos simples, né? Eu gosto do fato de ser filho de produtor rural, eu adoro ir para a roça, fico meu final de semana ali, estar ali com a minha família, ali, podendo cuidar, podendo produzir, é algo que a gente mexe comigo bastante. Mas sou casado, né? Minha esposa, ela é psicóloga, neuropsicóloga, tenho um filho de 16 anos, que está aí amanhã, vai fazer PISM, né? Então, enfim, tem Ele gosta de política? Eu acho que gosta de política, mas quando eu brinco, às vezes alguém brinca, você vai ser vereador também, Vinícius? Ele já fala que não. A gente falou que você é primo do Bruno, mas como é que é esse parentesco? São os pais que são irmãos? Como é que é essa... A minha mãe é irmã do Marcelo Siqueira, que é o pai do Bruno. Né? Então a gente fala, eu sou primo de primeiro grau do Bruno. Né? E o meu avô, o Moacir Siqueira, ele foi secretário de saúde, médico, ele foi secretário de saúde de 3 prefeitos aqui à época. Né? Diz que mudava os prefeitos, mas todo mundo pedia. Ele foi um dos fundadores do Pronto-Socorro. Sim. Né? Como é que ele chama? Dr. Moacir Siqueira. Sim. Tem até uma rua ali, uma avenida ali no Jardim do Sol, né? Que tem o nome dele, o posto de saúde
do bairro Linhares, também leva o nome dele. Enfim, meu avô era uma figura que, politicamente, eu acho que foi até que influenciou o Marcelo Siqueira, meu tio, a entrar na política, né? Ele foi presidente do DA, de engenharia, aí conheceu Itamar Franco, enfim. São sementes que foram plantadas aí lá atrás, aí que faz com que a gente está aqui hoje. Ô Marlon, o Ricardo não quer perguntar, mas eu vou perguntar. Você vai perguntar. Soltou fogos luminosos essa semana por causa do futebol? Olha, nossa mãe, estava falando aqui antes, né, dos 90, Vasco e Bragantino, né? E aí dependia de outros resultados. Os 90 minutos, o Vasco ficou 30 minutos na Série B. Eu falei, cair pela quinta vez era demais, né? Então, graças a Deus, a gente manteve na Série A e vai ser legal. Teve muito vascaíno soltando fogos aí, não estampido, mas né, gritando, e meus vizinhos lá bateram, ficaram loucos ali, que graças a Deus o Vasco não caiu. Não caiu de novo, não. Mas você só acompanha ou é uma paixão sua, é um lazer que você gosta do futebol? Eu acompanho, vejo todos, se posso, vejo jogos, até baixei agora no aplicativo aí no celular também, se eu não estou num lugar que não dá para ver, o celularzinho está ali ligado para acompanhar. E joga futebol ou não? Joguei. Joguei no Colégio Jesuítas muito tempo, então, mas não era minha, como esportista mesmo, eu nadei mais. Fiz parte da equipe do Clube Bom Pastor e até faço também a natação master. Lá também a gente faz uma competiçãozinha também entre nós lá, entre a cidade de fora, né, o Clube Bom Pastor e outros clubes aí também realizam uns campeonatos de master, é muito legal, eu gosto de participar. Ô Marlon, e o futuro político, né? Você já deu uma pinceladinha no bloco anterior, falando que vai se candidatar novamente à vereança. Fala um pouco disso pra gente. Já está um ano antes, aí o xadrez já começa, né? Já está a gente... à época, quando o MDB, na saída do Bruno, né, do MDB, o Bruno tentou ser uma candidatura ao Senado, não conseguiu ali na convenção do partido sindical Senado, aí veio uma candidatura às pressas a deputado, enfim. Aí houve a saída, o MDB, dos 4 vereadores, cada um foi para um partido. E eu tive o convite à época de montar o PP aqui na nossa cidade, né? Então montei, fiz uma chapa de vereadores e tudo. Por pouco a gente não faz 2 vereadores aqui no nosso município. E fui no ano agora de 2020, eu tentei uma vaga à Assembleia. Fui dos 11 vereadores aqui, a gente foi o segundo mais votado, a gente ficou muito feliz com a nossa votação, com a representatividade, né? Infelizmente a cidade não abraçou as candidaturas locais, a gente veio deputados de fora, aí pegando deputado de fora que teve mais de 30 mil votos, né, aqui na nossa cidade. Muitas das vezes, quando a gente pega exemplos do Triângulo Mineiro, né, onde eles focam nos políticos locais, o Juiz de Fora necessita de fazer esse trabalho, né? A gente fenômeno das redes sociais, né? Fenômeno das redes sociais. E, então, assim, acho que as redes sociais também poderiam ajudar para melhorar a representatividade política, né? Seja ele na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Então, mas foi uma experiência muito interessante, gostei bastante, né? E aí, nessa montagem aí do partido, então, muito provavelmente eu estou tendo convite de outros partidos também. Vamos ver, a gente tem até a janela nossa aí no mês de abril, né, se a gente vai ficar ou vai mudar o partido, enfim. Estamos conversando bastante. É hora de dialogar, né, Marcos? É hora de dialogar. Não pode adiantar nada para gente. Eu não tenho muito o que adiantar, assim. Há esses convites para outros partidos e eu tenho analisado isso com bastante carinho. E é claro que a sua intenção hoje, nesse momento, é trabalhar pela reeleição. Mas assim como seu primo, você visualiza o Marlon como candidato ao executivo em algum momento? Ricardo, eu acho que essa questão de executivo, quando as pessoas são abordado muito sobre isso, sabe? Não sei se pelo parentesco com o Bruno, por nós já termos feito um papel relevante, bacana lá quando secretário, fala de prefeitura. Aí eu falo assim, tudo no tempo de Deus, né? Enfim, se lá na frente houver um convite nesse sentido, a gente vai analisar, em não fazendo também, continuo aqui na Câmara, né, e com o maior prazer, enfim, a gente tem que ver as coisas acontecerem, né? Eu não vou falar que não, nem vou falar que sim. Isso pode ser que lá na frente... Mas, por exemplo, você se sente preparado para ser candidato a presidente da Câmara, por exemplo, com esses 2 mandatos de experiência aí? Eu acho que sim, né?
Olha, Está na mesa está hoje? na mesa aqui hoje, e assim, está aqui ao lado do presidente Zé Márcio Garotinho. Isso tem, assim, uma pessoa muito preparada, né, funcionário de carreira da prefeitura, já está aqui há 3 mandatos, né, também já participou de gestões também, junto quando ele foi secretário do ex-prefeito Tarcísio Delgado, né, e eu vejo lá a gestão do Zé Márcio, é o que a gente realmente está ali ao lado dele, aprendendo, né. Então isso é muito importante, é importante a gente estar aqui podendo colaborar de uma certa forma. Então, assim, não tem pretensão de ser candidato, se o grupo achar que, Marlon, vamos você, a gente pode analisar a época, não tem nada. Estou muito feliz ao lado do Zé Márcio, aprendendo bastante com ele ali, né? Enfim, se ele for reeleito, eu também for reeleito, ele pode permanecer na mesa, né? Assim, então a tendência a gente está caminhando aí ao lado dele, né? Você me permite, Mari, só Sim, encaminhar sim, mais, sim. já que a gente está nesse assunto, em que momento, assim, da sua vida pública você falou, não, agora quem está aqui é o Marlon Siqueira, e não o Marlon, primo do Bruno, que você falou assim, agora eu estou aqui não pelo parentesco, mas sim pelo meu trabalho? Olha, as minhas pautas, até mesmo pela formação do Bruno, né, ele é da área de exatas, né, mais cartesiano, então eu sou da área de humanas. Então, assim, a gente tem, dentro das bandeiras dele, dentro da política, né, eu tenho as minhas, assim, eu busquei a maneira como eu sou, a vivência que eu tenho, a formação que eu tenho, as oportunidades que o Bruno me deu, né, de ser secretário dele. Então, assim, dentro das minhas pautas, das pastas, né, então, o Bruno foi uma pessoa, assim, é uma pessoa que eu admiro muito. Eu sempre tentei, ele sempre meu líder político, né? E quando ele me convidou para secretário, eu sempre tinha que tentar manter a mesma postura dele, né? De seriedade, de trabalho, né? E graças a Deus o Bruno teve as suas realizações, foi exitoso em muitas pautas, né? E as respostas das urnas sempre foram, ele foi 7 vezes candidato, ganhou 6. Né, sempre com uma carreira muito rápida e uma carreira exitosa. E eu tenho as minhas pautas também, né? Então, enfim, acaba que... Você é mais novo, Marlon? Eu sou 1 ano mais velho. Sou 1 ano mais velho que o Bruno. E, então, assim, as minhas pautas dentro, né, da minha formação, dentro das nossas características pessoais, acaba que eu vou fazendo as coisas meio que o Marlon mesmo, né? Enfim, mas sempre encontrando com o Bruno, sempre trocando uma ideia, né? É uma pessoa que tem muito a passar, que tem uma experiência grande, né? Muito obrigada, viu, Marlon, por Obrigado essa a você, entrevista Mari. aqui com a gente. Obrigada mais uma que vez, agradeço. Ricardo, aqui com a gente. Esse foi o JF Entrevista, em que ouvimos o vereador Marlon Siqueira, nesta série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.